Quem é o anticristo e de onde ele virá? Hoje vou apresentar uma data em uma antiga tábua de argila e um número oculto em várias profecias bíblicas que indicam o dia exato em que um líder mundial surgiria. Em seguida, mostrarei o homem que ascendeu ao poder nesse dia e como ele está conectado ao anticristo e à Babilônia dos tempos finais. Quando você perceber essa evidência, verá que a maioria das pessoas está buscando o anticristo no lugar errado. No livro do Apocalipse, encontramos a descrição de dois homens que controlarão o mundo no fim dos tempos. O primeiro é chamado de a Besta. Ele fará guerra e ganhará controle sobre o mundo inteiro. O segundo é denominado o Falso Profeta, que realizará milagres e forçará todos a aceitarem a marca da besta. Qual desses dois é o anticristo? A Bíblia menciona que há muitos anticristos e a palavra anticristo possui duas partes, anti e Cristo. Anti pode significar contra ou no lugar de, e Cristo se refere ao ungido, podendo aludir a Jesus Cristo ou a outra pessoa ungida como rei ou sacerdote. Como esses dois homens estarão trabalhando contra Jesus Cristo, ambos são considerados anticristos. Contudo, o falso profeta conduzirá as pessoas a adorarem o governante mundial, chamado de besta, como se fosse Deus. Esse governante mundial atuará como um Cristo substituto, vindo para salvar o mundo, de forma semelhante a como Hitler se via como o salvador da Alemanha. Quando as pessoas falam sobre o anticristo, geralmente se referem a esse homem que governará o mundo. De onde virá esse governante e quando ele aparecerá? Encontramos uma pista sobre sua identidade no capítulo 50 de Jeremias, onde o homem que governará o mundo no fim dos tempos é chamado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor reinou na Babilônia há 2600 anos, e naquela época a Babilônia era o império mais poderoso do mundo. Mas algumas décadas após sua morte, o império babilônico foi conquistado e, eventualmente, sua cidade foi abandonada e desapareceu. A Bíblia usa Nabucodonosor e seu grande império como uma metáfora para outro líder e império que controlará o mundo no fim dos tempos. No livro do Apocalipse, encontramos uma descrição da Babilônia dos tempos finais, que reinará sobre os reis da terra. Essa Babilônia simboliza o poder político, econômico e religioso que dominará o mundo pouco antes do retorno de Jesus Cristo. O homem chamado de besta, ou anticristo, será o líder dessa Babilônia. Para entender onde essa Babilônia dos tempos finais estará localizada e quando surgirá, podemos nos voltar a uma profecia enigmática no livro de Daniel. Daniel capítulo 4 descreve um sonho que Nabucodonosor teve. Ele viu uma árvore alta que fornecia sombra e alimento a todos os pássaros e animais do mundo. Em seguida, a árvore foi cortada e uma faixa de ferro e bronze foi colocada ao redor do tronco por um período de 7 tempos. Quando Nabucodonosor pediu a Daniel que revelasse o significado do sonho, ele explicou que a árvore representava o rei, que perderia sua sanidade e vagaria como um animal, mas que após 7 tempos recuperaria sua sanidade e voltaria a governar Babilônia. Um ano depois, essa profecia se cumpriu exatamente como Daniel explicou. O rei Nabucodonosor perdeu sua sanidade por um certo período e depois voltou a governar o império. À primeira vista, essa profecia parece se referir apenas ao rei. Contudo, muitas profecias na Bíblia prevêem 2 eventos separados. O primeiro cumprimento da profecia é um tipo ou prenúncio que fornece pistas sobre um segundo cumprimento maior. Portanto, podemos usar o primeiro cumprimento desse sonho como guia para entender o segundo. No primeiro cumprimento, a árvore representa Nabucodonosor. No segundo, poderia simbolizar outro governante ou o próprio reino da Babilônia, uma vez que nas profecias bíblicas, o rei muitas vezes representa seu reino. Assim, no primeiro cumprimento, a Babilônia ficou sem governante por 7 tempos,
No segundo, também ficará sem governante por 7 tempos. Mas o que significa 7 tempos? Você pode encontrar a resposta comparando 2 passagens no livro de Apocalipse. Apocalipse 12:14 menciona um período descrito como um tempo, tempos e metade de um tempo, o que equivale a 3 anos e meio. Em seguida, Apocalipse 11:3 descreve o mesmo período como 1260 dias. Portanto, 3 anos e meio equivalem a 1260 dias. Se você dobrar esse período, terá 2520 dias. Voltando à profecia, em Daniel 4, vemos que, no primeiro cumprimento, Babilônia ficou sem governante por 2520 dias, aproximadamente 7 anos. No segundo cumprimento, Babilônia também ficaria sem governante por 2520 dias. Contudo, muitas profecias bíblicas indicam que um dia representa um ano. Por exemplo, em Ezequiel 4, o profeta foi instruído a se deitar sobre seu lado direito e depois sobre seu lado esquerdo por um certo número de dias, sendo que cada dia representava um ano. Portanto, se um dia representa um ano, no segundo cumprimento da profecia em Daniel 4, Babilônia poderia ficar sem governante por 2520 anos. Isso sugere que o reino da Babilônia seria cortado e ficaria sem governante por esse período. Após isso, a faixa de bronze e ferro seria removida, um novo governante seria nomeado e Babilônia começaria a crescer novamente, até eventualmente governar o mundo sob a liderança da besta ou do anticristo. Para determinar exatamente quando Babilônia foi conquistada, precisamos calcular o dia exato em que um novo líder seria nomeado. Após o sonho de Nabucodonosor em Daniel 4, o capítulo seguinte avança no tempo para descrever a queda do antigo império da Babilônia. Em Daniel 5, vemos que os governantes da Babilônia estavam realizando um banquete quando uma mão apareceu e escreveu uma mensagem na parede. O rei e seus convidados ficaram aterrorizados, pois não conseguiam ler a mensagem. Então o rei chamou Daniel para interpretá-la. A mensagem dizia: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel explicou que a inscrição significava que o reino da Babilônia estava terminado e que Deus o havia entregue aos medos e persas. Havia também uma segunda mensagem numérica nessa inscrição. Se você tiver uma Bíblia com notas de rodapé, verá que essas palavras são explicadas como unidades monetárias. Mene é uma mina, 50 ciclos. Tekel é um ciclo e Parsim refere-se à metade de uma mina, 25 ciclos. Se você somar esses valores, terá 126 ciclos. Como a menor moeda era o gera, que possui 20 geras em um ciclo, se você multiplicar 126 ciclos por 20, obterá 2520 geras. Este é o mesmo número encontrado em Daniel 4, confirmando que Babilônia ficaria sem governante por 2520 anos. Enquanto os governantes da Babilônia realizavam um banquete, os medos e persas já haviam conquistado o reino e estavam invadindo a cidade naquela mesma noite. A data exata está registrada na crônica de Nabonido. No 14º dia, Sipar foi capturada sem batalha. Nabonido fugiu. No 16º dia, Gubaru, governador de Gution, e o exército de Ciro entraram em Babilônia sem batalha. Sipar foi capturada no 14º dia do mês de Tishri, no ano 539 a.C. 2 dias depois, Daniel informou aos governantes de Babilônia que o reino já havia sido entregue aos medos e persas, e naquela mesma noite a cidade de Babilônia caiu. A partir de uma antiga tábua de argila, temos a data exata que marca o início do período de 2520 anos em que Babilônia ficaria sem governante. É importante observar que as datas nas profecias bíblicas sempre usam o calendário hebraico. O mês Tishri, no calendário babilônico, equivale ao mês de Tishrei, no calendário hebraico. Assim, a cidade de Sipar caiu no 14º dia de Tishrei, de 539 a.C. E 2 dias depois, Daniel disse que o reino da Babilônia já havia sido entregue aos medos e persas.
Começaremos então a contagem a partir do 14º dia de Tishrei de 539 a.C. Somando 2.520 anos, chegamos ao 14º dia de Tishrei de 1982, que corresponde ao 1º de outubro no calendário romano. Nesse dia, o chanceler da Alemanha Ocidental foi subitamente substituído por um homem chamado Helmut Kohl. Essa mudança não ocorreu por meio de uma eleição. O novo líder foi selecionado pelo parlamento alemão após um voto construtivo de desconfiança. Essa foi a única vez na história da Alemanha em que um líder chegou ao poder dessa forma. A ascensão abrupta de Helmut Kohl ao poder em 1º de outubro de 1982 representa um cumprimento da profecia em Daniel 4. Considere esses 3 fatos. Fato 1. 8 anos depois, no exato mesmo dia em que Helmut Kohl assumiu o poder, a Alemanha Oriental e Ocidental foram reunificadas sob sua liderança. Isso ocorreu em 3 de outubro de 1990, correspondente ao 14º dia de Tishrei no calendário hebraico. A divisão da Alemanha ocorreu após as 2 guerras mundiais, quando as potências mundiais temiam que a Alemanha voltasse a governar a Europa. Entretanto, em 1990, a Alemanha foi reunificada pelo homem que subiu ao poder exatamente no dia em que a profecia previa que Babilônia começaria a crescer novamente. Fato 2. Helmut Kohl foi um defensor da unificação dos países do leste e do oeste da Europa em uma potência mundial. Ele foi um dos 2 homens que redigiram o tratado que fundou a União Europeia, estabelecendo o euro como moeda comum e abrindo caminhos para a adesão dos países do leste europeu à União Europeia. A profecia de Daniel 4 indicava que quando a faixa de ferro ao redor do toco da Babilônia fosse removida, uma nova árvore cresceria a partir das mesmas raízes. Historicamente, as raízes da Europa remontam a Roma, Grécia e, por fim, Babilônia. Na Bíblia, a Babilônia dos últimos tempos é descrita como uma mulher montada em uma besta, que é uma imagem também encontrada em algumas moedas de 2 euros, representando a Europa. Helmut Kohl ajudou a unir a Europa em uma potência mundial, cumprindo a profecia de que uma nova potência surgiria das raízes da antiga Babilônia. Fato 3. Helmut Kohl e seus sucessores estabeleceram a Alemanha como a potência líder na Europa, trabalhando para a tornar a potência líder também no mundo. Quais são as chances de que essa sequência de eventos tenha começado exatamente no dia predito milhares de anos antes? Desde 1º de outubro de 1982, uma nova Babilônia vem emergindo na Europa e muitos não percebem o que está ocorrendo. E quanto ao anticristo? Helmut Kohl se aposentou da política em 2002 e faleceu em 2017. Ele não era o anticristo que governará o mundo, mas sua ascensão no dia previsto em Daniel 4 nos ajuda a entender de onde virá o anticristo. A Bíblia prevê que um homem chamado de besta, também conhecido como anticristo, governará a Babilônia dos últimos tempos, que vem crescendo na Alemanha e na Europa desde 1982. Assim como Hitler, esse homem poderá nascer fora da Alemanha, mas eventualmente ganhará controle sobre a Alemanha, a Europa e o mundo. Contudo, não acredite apenas em minhas palavras. A Bíblia adverte que haverá muitos falsos profetas nos últimos dias. Um desses falsos profetas será um poderoso líder religioso que trabalhará ao lado da besta, utilizando a religião para enganar e controlar as pessoas. A única maneira de evitar ser enganado por falsos profetas é abrir a Bíblia e verificar o que ela realmente diz. Portanto, encorajo você a examinar cuidadosamente todos os textos e fatos que mencionei para garantir que tudo seja verdadeiro e preciso. Uma coisa que você concluirá ao examinar as Escrituras é que a Bíblia não diz especificamente que a besta ou o falso profeta são o anticristo. No entanto, a Bíblia revela que a besta governará o mundo com apoio do falso profeta.
Fique atento à aparição desses dois homens na Europa e ao que eles farão. Como transformarão a Europa? E qual será o papel de países como Estados Unidos, Israel, Rússia e Índia nas últimas profecias? Deixe seus comentários sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se achou valioso, peço que se inscreva para não perder nossos próximos vídeos, compartilhe com familiares e amigos, curta e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.